Essa noite eu quero falar sobre Jesus Cristo. Quero fazer a pergunta: quem é Jesus? Muitos de nós temos cruzes gravadas em nossas Bíblias ou penduradas no pescoço, mas não conhecemos realmente Jesus. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Xaropinho Comédias. Você sabe, quando você chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, há uma enorme estátua de Jesus. É um marco do Rio, de dia e de noite. Ela tem 40 metros de altura. São 40 metros de uma ponta dos dedos à outra, com os braços estendidos. Alguém chamou este ano, neste país, de o Ano de Jesus. Uma das emissoras transmitiu recentemente uma minissérie sobre Jesus. Minha filha escreveu um livro chamado Só Me Dê Jesus. Há um movimento entre os adolescentes que faz a pergunta: o que Jesus faria? Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas milhões não sabem realmente quem ele é. Eles não o têm em suas vidas e em seus corações. E o mundo hoje está à procura de um Messias que venha nos salvar. Muitos anos atrás, o profeta Ezequiel disse: procurei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum. Em outras palavras, Deus estava procurando alguém sobre quem ele pudesse colocar sua mão, abençoar e usar. E ele não encontrou ninguém disposto a se render completamente e entregar sua vida a ele. O mundo hoje, se você ler os jornais e assistir aos telejornais, está correndo loucamente rumo, eu creio, ao Armagedon. Essa noite, no Oriente Médio, estão lutando de novo pelas mesmas coisas pelas quais lutam há centenas de anos. Tiveram reunião após reunião, trégua após trégua, tratado após tratado e promessas feitas por todos os lados. Mas de alguma forma, eles não conseguem parar de lutar. Veja, o homem é um fracasso moral. Deus é a nossa única esperança. Os planos de Deus. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras. E à sua direita, no céu, está sentado um homem que foi desprezado, ignorado e rejeitado pelos homens quando veio à Terra pela primeira vez, e que ainda é rejeitado e ignorado pela maioria da raça humana. Deus prometeu que ele será o futuro governante do mundo. Ele irá destruir todo domínio, toda autoridade e poder. Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o seu nome. Este ano, 2000 depois de Cristo, o calendário que usamos todos os dias remonta ao nascimento de Jesus. Não podemos fugir dele. Nossa geração não pode escapar de Jesus. Ao longo dos anos, tantas peças, livros, óperas e filmes foram feitos sobre Jesus. Em março e abril, as revistas Newsweek e US News and World Report publicaram reportagens de capa sobre ele. Na sua matéria de capa sobre ciência e ideias, a US News trouxe o título: Por que Jesus morreu? Por que há tanto interesse por Jesus hoje? Essa é a pergunta que você tem feito? Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história humana do que qualquer homem que já viveu? Ele viveu apenas 33 anos. Sua jornada mais longa foi de menos de 160 quilômetros. Ele é apenas um herói popular ou um revolucionário? Ou ele é quem disse ser o Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que exige que o chamemos de Filho de Deus e o sigamos até a morte? Sabemos que ele era um homem. Ele era completamente humano. Ele era o homem representativo. Ele era o homem por inteiro. Ele foi identificado e contado entre os transgressores. As Escrituras dizem 83 vezes no Novo Testamento que ele é chamado de Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras que nos lembram de sua humanidade. A Bíblia ensina que ele teve fome.
A Bíblia ensina que ele estava cansado, na parte de trás de um barco ele dormia. Ele conheceu as alegrias da amizade. Ele foi mal compreendido e desprezado. Ele chorou no túmulo de um ente querido. Ele teve que lutar contra a tentação e suportar a decepção. Ele afirmou ser o único filho de Deus antes que o mundo existisse ou antes que a raça humana existisse. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus se separou de qualquer outra pessoa que já viveu. Em outras palavras, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sempre sou o eterno presente. Não há passado com Jesus e não há futuro com Jesus. Tudo está no sempre presente. E Ele está falando com você essa noite. E Ele está falando com todos nós, coletivamente e individualmente. Em Colossenses 1 diz: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Todo este estádio se despedaçaria se não fosse pelo fato de que é Ele quem o mantém unido. A declaração de Pedro em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Ele veio a Belém, aquilo não foi o seu nascimento ou o seu começo. Ele já existia. Aquilo foi sua encarnação. Quando Jesus veio a Belém, não foi o lugar de sua origem, foi sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, é interessante para mim que Jesus nunca pediu desculpas pelo pecado. Ele desafiou outros a provarem qualquer erro em seu pensamento ou em qualquer coisa que ele tenha feito. Como explicamos Jesus em comparação com qualquer outro indivíduo que já viveu? Como explicamos Jesus em relação a qualquer outra pessoa? Qual é a causa básica do ódio, da ganância, da luxúria, da guerra hoje, da injustiça racial e da divisão racial? Jeremias deu a resposta: o coração é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O rei Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, disse Davi. Ele disse: fui formado na iniquidade. A Bíblia diz em Mateus 15 que do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu acho que precisamos fazer algo a respeito das armas. Mas esse não é o verdadeiro problema. O problema mais profundo está em nossos corações. Pois do coração procedem maus pensamentos e homicídios, e adultérios, e furtos e blasfêmias. Todas essas coisas vêm do coração dos homens e das mulheres. Como você explica Jesus, sua autoridade? Ninguém jamais falou como este homem falou, diz João 7. Ele perdoava pecados. Nenhum outro profeta jamais perdoou pecados. Maomé não tentou isso. Buda não fez isso. Ninguém mais na história jamais disse: teus pecados estão perdoados. Ele também tinha autoridade sobre a natureza. Quando o mar estava revolto e a tempestade rugia, ele apenas levantou a mão e disse: cala-te, aquieta-te. E o mar se acalmou e a tempestade cessou. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Toda pessoa doente que veio até ele com fé e que ele tocou, foi curada. Mas e quanto à sua morte? Diferente de qualquer outra pessoa que já existiu. Veja, Jesus foi executado. Ele foi tratado como um criminoso. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Você consegue imaginar uma pessoa sendo a própria encarnação do pecado? Foi isso que Jesus foi na cruz. Isaías 53 diz:
o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em 1 Pedro 2,24 está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Miqueias diz que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Eu estava lendo hoje sobre um lago na Rússia, que é o ponto de água mais profundo do mundo, com milhares de metros de profundidade. Nossos pecados estão sepultados nas profundezas do mar. As Escrituras dizem que por causa do que Cristo fez na cruz, Ele se fez pecado por nós. Ele foi executado por você. Ele tomou o seu juízo e o seu inferno. Você nunca precisará ir para o inferno. Você nunca precisará comparecer diante do grande trono branco se estiver em Cristo. Mas todos os outros irão. A Bíblia diz que chegará o dia em que Ele julgará o mundo inteiro. E você estará diante de Deus no grande julgamento. Centenas de vocês que estão aqui esta noite. E você não estará com uma grande multidão como essa. Você diz: vamos nos divertir quando chegarmos lá. Não, você estará sozinho. Você vai estar diante de Deus sozinho e prestar contas do que fez com Jesus e de como viveu a sua vida. E muitos de nós vamos ficar terrivelmente decepcionados e vamos clamar por misericórdia, mas será tarde demais. A Bíblia diz que clamaremos para que as rochas e as montanhas caiam sobre nós e nos escondam daquele que está assentado no trono, mas não poderemos. E a crucificação de Cristo é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque parece loucura. A Bíblia diz: para os que perecem, é loucura. Muitos aceitam os ensinamentos de Cristo quando Ele diz: amem uns aos outros, mas param na cruz. É na cruz que você precisa chegar antes de realmente conhecê-lo. E você precisa confessar que é um pecador e precisa se arrepender do pecado. E a palavra arrependimento significa que você se volta, que você muda. Você está indo em uma direção na sua vida e está disposto a ir em outra. Você diz: mas Billy, eu não tenho essa capacidade. Eu tentei mudar. Eu tentei melhorar, mas não consigo. Não, você não consegue. Mas Deus vai te ajudar se você se submeter a Ele e disser: Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua ajuda até para me arrepender. Eu preciso da Tua ajuda até para ter fé, para crer com o tipo de fé que eu devo ter. E você? E então há a ressurreição dele. A Bíblia diz que o levaram e o sepultaram após sua morte. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo esta noite. Quando alguns dos discípulos foram até o túmulo onde ele foi sepultado, havia 2 homens ali, 2 anjos, que disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E o que inspirou os discípulos a irem pelo mundo inteiro com o Evangelho foi a ressurreição. Estamos falando de um Cristo vivo, que pode entrar na sua vida e no seu coração hoje, e te transformar, e transformar sua família, e transformar seu bairro, e transformar Nashville, e transformar o centro do Tennessee, e transformar todo o país, se o deixarmos. A Bíblia diz que, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa crer que ele não apenas morreu, mas que ressuscitou. Isso é metade. Uma metade é que você se arrepende. Você vem e diz: ó Senhor, eu sou um pecador. Me arrependo por ter pecado. Por favor, me perdoa e me ajuda a mudar. Mas então você precisa viver a vida. E ali o Cristo ressurreto está, através do Espírito Santo, para te ajudar a viver a vida depois que você veio a Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então ele não é Deus. E a tremenda força na história permanece sem explicação.
O apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, estava perseguindo cristãos e matando cristãos. Ele odiava Jesus. E um dia houve uma luz brilhante, e ele caiu de joelhos e soube que era Jesus. E ele disse: "Quem és tu, Senhor?" Em Atos, capítulo 9. E essa é a pergunta que você precisa responder. Quem é Jesus? Essa é a pergunta da nossa geração. Quem é Jesus? Jesus afirmou. Se Jesus afirmou ser Deus sabendo que não era, ele foi um enganador. Se ele achava que era Deus e não sabia a diferença, ele era um lunático. Jesus foi quem disse ser Deus manifestado em carne. Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso, que criou as estrelas e os planetas e todo esse universo, e que sustenta tudo isso. Ele é aquele que quer entrar na sua vida e no seu coração hoje à noite de uma forma nova. Talvez você seja membro da igreja, talvez você tenha sido confirmado e batizado e feito todo o resto, mas lá no fundo, você simplesmente não tem certeza. Você não tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus. Você não tem certeza de que escapará daquele grande julgamento. Você precisa encarar a pergunta que Pilatos fez. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos lavou as mãos. Esta noite, você pode lavar suas mãos e sair e deixar o estádio e voltar à vida antiga. E nada terá acontecido. Mas Paulo estava temeroso. Ele tremia, estava atônito, estava maravilhado. Mas ele fez a pergunta certa. Senhor, que queres que eu faça? E Jesus lhe disse: levanta-te e vai. E é isso que Jesus está dizendo a você nesta noite. Lá nas arquibancadas e aqui embaixo neste campo. Levanta-te e vai. Levante-se do seu assento e faça um novo compromisso com Jesus e tenha certeza de que seus pecados foram perdoados. Veja, esta pode ser a única chance que você terá. O resto da sua vida é esta noite. Você pode não conseguir voltar a essas reuniões nesta semana. Você talvez nunca mais tenha outro momento como este, quando o Espírito Santo está falando com você, como está falando esta noite. E Jesus diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo na porta do seu coração nesta noite. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer mudar sua vida. Ele quer ter um impacto na sua comunidade, na sua família e na sua vida. Ele quer te dar paz e alegria que você nunca conheceu antes. Ele quer perdoar todos os seus pecados e quer te dar a certeza de que, se você morrer esta noite, irá para o céu. Você pode ter essa certeza esta noite antes de sair daqui. E eu vou te pedir que faça algo que talvez seja muito difícil para você. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava morrendo por você. Porque ele te amou. Se gostou do vídeo, seja membro do canal. Inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.